O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos capítulo 14. E faremos a leitura até o versículo 9. Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Vaso de alabastro. Eu quero tratar deste assunto. Este episódio está relatado nos 4 evangelhos. Tanto Mateus, quanto Marcos, Lucas e João registram este fato. Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 12. O enredo, o acontecimento, ocorre na véspera da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. Pessoas vinham de diversos lugares do mundo para aquela festa. Era uma festa que mexia com a estrutura da cidade, porque a população da cidade crescia nessa festa 5 vezes. E embora fosse um tempo de celebração, os romanos tomavam suas providências para evitar qualquer transtorno ou agitação social. A ponto de o governador romano, cuja sede ficava em Cesareia Marítima, mudar-se para Jerusalém com todo o seu aparato militar. Até mesmo o tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas, nessa festa, vinha com toda a sua comitiva para Jerusalém. Diz a Bíblia que as autoridades religiosas estão nos bastidores, tramando e urdindo, planejando a prisão de Jesus, a traição, para depois da festa matá-lo, longe dos holofotes, das multidões que já teriam evadido de Jerusalém. Porém, essa agenda perversa não estava fora do calendário de Deus, porque o próprio Jesus alertara aos seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao 3º dia. Os homens, na verdade, podem tramar, mas é o propósito de Deus que vai ser estabelecido. Diz o texto bíblico aqui, que enquanto os grandes vultos da religião judaica tramavam a prisão de Jesus, ali muito perto, 10 quilômetros de Jerusalém, um homem chamado Simão prepara uma ceia, uma festa, um jantar para Jesus. E nesse jantar Marta está servindo, Lázaro recém-ressuscitado está à mesa com Jesus, e diz a Bíblia que Maria, irmã de Marta e Lázaro, resolve
homenagear Jesus. Ela já havia sentado seus pés de Jesus para aprender, lá em Lucas 10. Ela já estava aos pés de Jesus, lá em João 11, para derramar o seu coração em lágrimas diante da morte do seu irmão. Mas aqui, ela quer fazer algo inusitado. Ela quer ungir Jesus. Ela quer antecipar para ungir Jesus para a sua sepultura. Ela sabe o que está acontecendo. A família dela é amiga íntima de Jesus. Quando Jesus vinha para Jerusalém nas festas, era na casa dela que Jesus se hospedava. E então diz a Bíblia que Jesus está à mesa, juntamente com Simão, juntamente com Lázaro, juntamente com os discípulos. E ela vem trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor branca, um pouco rosa. E diz a Bíblia que ela traz um perfume preciosíssimo. E me impressiona o grau superlativo, preciosíssimo. E o texto bíblico tem o cuidado de registrar não só o perfume preciosíssimo, mas também contar do que o perfume era feito, a essência do perfume. Naquela época não tinha todo o progresso que tem hoje na fabricação de perfumes. A indústria de perfumaria hoje é poderosíssima. Naquela época era coisa feita mais de forma artesanal. Só que esta essência chamada de nardo não era uma essência comum em Israel. Aliás, não existia em Israel essa essência. Essa essência era buscada lá na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado. Portanto, esse perfume, além de ser preciosíssimo, era caríssimo e era raríssimo. Diz a Bíblia que Maria junta suas economias pessoais e vai comprando esse perfume, pouco a pouco, talvez grama a grama. E Maria vai acondicionando esse perfume neste vaso de pedra ornamental, o vaso de alabastro. E é João que nos informa no capítulo 12, que tem dentro desse frasco de pedra uma libra de perfume. E essa palavra libra não é tão comum para nós, mais comum na América do Norte do que para aqui para o Brasil. Você não vai no mercado e fala, eu quero uma libra de carne, você vai comprar 1 quilo de carne, não é? É a nossa linguagem comum aqui. Mas libra é uma medida, para você ter uma ideia, 1 litro tem 2,2 libras. Então esse frasco de pedra não é um vaso grande não, é um vaso pequenininho, que comporta dentro dele praticamente aí quase 500 ml, ou quase meio litro de perfume. Só que esse perfume é tão caro e ele é tão raro que esse pequeno frasco de menos de meio litro de perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Ora, 1 denário era o salário do trabalhador de um dia inteiro. Eu estou dizendo que para comprar aquele frasco de perfume de menos de meio litro, gastou-se 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Em outras palavras, para alguém chegar lá e comprar 1 grama, você tinha que trabalhar um dia inteiro para comprar 1 grama. Era algo muito especial. E então diz a Bíblia que Maria, querendo agradecer a Jesus, externar sua gratidão a Jesus pelo milagre operado na vida de seu irmão, de ressuscitá-lo, e Lázaro está ali diante dos seus olhos, à mesa com Jesus, ela vem por trás. E diz a Bíblia que ela não abre, ela quebra este vaso. Um vaso de pedra, não quebra-se apertando não. Ela deve ter usado alguma coisa forte para quebrar o vaso. E diz a Bíblia que ela derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. E diz a Bíblia que a casa se encheu com perfume. E esse perfume certamente escorre pelo corpo de Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos.
E diz a Bíblia que quando os discípulos olham essa cena, mormente, Judas Iscariotes, conforme o relato de João 12, ele fica irritadíssimo com ela, irritadíssimo. E é nesse contexto que a Bíblia diz que ele era ladrão. E ele disse assim, mas isso é um desperdício. Poderia vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Murmuraram contra ela. E Jesus sai em defesa de Maria e diz assim, deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. E neste mês de missões, neste último domingo do mês, quando nós estamos pensando que a obra missionária é aqui em São Paulo, é no estado de São Paulo, é no Brasil inteiro e é em todas as nações da terra, o que nós temos para dedicar a Jesus? O que nós podemos oferecer ao Senhor para esta causa de consequências eternas? O que nós vamos reter? O que nós vamos dar? Então, pensando no vaso de alabastro, eu quero propor aqui algumas lições para nós. Você pode conferir comigo no verso 8, algo que me chama muita atenção, porque está escrito assim, que ela fez o que pôde. Deus nunca vai requerer de nós o que nós não podemos. É bem verdade que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 8, que os crentes da Macedônia deram além e acima das suas posses. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo para que o evangelho alcance mais pessoas, para que mais missionários sejam enviados, para que mais templos sejam construídos, para que a obra de Deus avance mais celeremente? Maria fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Hoje de manhã o pastor Arival fez menção aos moravianos. Os moravianos foram levantados na Alemanha no século XVIII. E eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos, literalmente 100 anos. Ininterrupta. E eles, através de Conde Ludwig van Zinzendorf, começaram um movimento de missões que alcança o mundo. E eles eram muito pobres. E os moravianos, quando não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária, eles se vendiam como escravos. Compravam a passagem de ida para os povos mais distantes, para lá gastar o resto dos seus dias levando a esperança do evangelho. Eles fizeram o que podiam. E a pergunta para nós hoje é, e nós estamos fazendo o que podemos? Vejam vocês no verso 3, que quando Maria pega esse perfume, ela poderia pensar, bom, eu vou derramar algumas gotículas desse perfume sobre a cabeça de Jesus e ele vai ficar perfumado. Porque quando você compra um perfume caro, como é que você usa? Você não derrama o frasco de perfume em cima de você. É pouquinho. É um pouco só, já torna o ambiente agradável. Já traz um aroma suave, aconchegante. Mas Maria tem o cuidado de quebrar o vaso. E ao quebrar o vaso, ela está dizendo o seguinte, eu não quero que sobre nada, eu quero colocar tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, à disposição de Jesus. Isso é incrível. Porque ela não só faz o que ela pode, ela faz o melhor que ela pode. O melhor que ela pode. E sabe, irmãos, fazer missões não é uma linguagem só evangélica, não. Se você parar para perceber, as religiões seculares, as antigas e as pagãs, elas fazem missões, na perspectiva delas.
Aliás, investem muito mais recursos do que nós o fazemos. Para vocês terem uma ideia, no livro A Encruzilhada do Ocidente, Marius Barr disse que o islamismo envia só para os Estados Unidos mais dinheiro para a causa expansionista do islamismo, só na América, mais dinheiro que toda a igreja protestante faz no mundo inteiro. Ora, se eles promovem uma causa que não é a causa que nós entendemos de ser a salvação, e nós, que fomos alcançados pelo Evangelho, que fomos alcançados pela graça, que temos os recursos suficientes para enviar missionários, para abrir novas frentes do reino de Deus, para plantar igrejas no mundo inteiro, o que estamos fazendo? Maria fez o seu melhor, e nós? Quando você olha esta cena, você pergunta, meu Deus, mas como é que uma moça pobre, de uma aldeia pobre, de uma família pobre, pega um ano de economia, de trabalho, para investir num frasco de perfume? Isso não cabe na nossa cultura, isso não cabe na nossa estrutura social brasileira. Para você entender isso, é preciso entender a cultura judaica. Quando uma menina saía da fase menina para moça, ela já começava esse processo de comprando esse perfume. E não se comprava numa loja de perfumaria, era comprado gota a gota, grama a grama, e ia sendo acondicionado nesse vaso de alabastro, nesse vaso de pedra. Para quê? Por quê? Porque dentro da cultura dela, a moça precisava se preparar para o grande dia das núpcias, do casamento. E esse perfume era preparado antecipadamente, paulatinamente, progressivamente, até chegar o grande dia das núpcias, onde esse perfume seria usado. Era para ela, para o dia mais esperado, sonhado, desejado da vida dela. E ela não apenas faz o seu melhor, mas faz de forma sacrificial. Irmãos amados, uma coisa é você fazer uma oferta, uma coisa é você doar um valor, outra coisa é você fazer um investimento no reino de Deus, outra coisa é você fazer uma oferta sacrificial, não do que sobra, não do que não faz falta, mas daquilo que tem valor e significado maior para você. Essa é a atitude de Maria, que pode refletir e reverberar na vida de todos nós, na expansão do reino de Deus. É bem verdade que os discípulos ficaram irritados com Maria. Judas Iscariotes, que era ladrão, ficou irritadíssimo com Maria e disseram o seguinte: isso é um desperdício. Olhem vocês, que eles não estão irritados com ela por aquilo que ela fez, eles estão irritados para quem ela fez. Eu quero dizer para você que o melhor e o maior investimento que você e eu podemos fazer na vida é investir naquilo que tem consequências eternas. A semente que multiplica não é a que comemos, é a que semeamos. E semear no reino de Deus é semear por uma colheita certa de consequências eternas. Mas, meus amados, eu gostaria de olhar com você um outro ângulo desse texto. Porque todas as vezes que alguém se levanta para fazer algo relevante no reino de Deus, ele vai encontrar críticos. Eu sou pastor há 40 anos, e eu confesso a vocês que eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Você não quer enfrentar crítica? Mude-se para o cemitério. Ninguém critica ninguém lá. É uma paz, é uma tranquilidade. Mas se você se levantar para fazer algo, você vai ser criticado. E Maria foi. Se você perceber no verso 4, somos informados que ficaram indignados contra ela. Se você perceber no verso 5, diz que murmuraram contra ela. Se você perceber no verso 6, diz que eles molestaram a ela. Então eu quero encorajar você o seguinte: não ser um crente porcelana, não ser um crente mimado, não ser um crente cristal, não ser um crente hipersensível, não ser aquele crente que só faz alguma coisa se receber um tapinha nas costas, ser um crente que faça a obra de Deus apesar das críticas. Você não está fazendo para homens,
Você está fazendo para Deus. Mas Maria está fazendo algo aqui que me impressiona e eu gostaria de destacar. Notem vocês que Jesus vai informar-nos no verso 8 que ela antecipou-se para ungir Jesus para a sepultura. Irmãos, isso é impressionante. Porque quem sabia que Jesus ia morrer? Os discípulos sabiam. Essa família de Betânia sabia. As mulheres da Galileia que acompanharam Jesus sabiam. Mas a única pessoa que, sabendo dessa informação, que Jesus estava vindo para essa festa da Páscoa, e ele não viria para outras festas, mas que esta seria a última festa da Páscoa, que ele estava vindo com um propósito muito definido, com uma agenda muito estabelecida, ele estava vindo para morrer, ele estava vindo para ser crucificado, ele tinha consciência disso, os discípulos estavam conscientes disso, Maria estava consciente disso. A única pessoa que resolveu antecipar-se a ungir Jesus para a sepultura foi Maria. Foi Maria. Então o que ela está fazendo, ela está fazendo no tempo certo. Me permita ilustrar isso com essa questão lá das outras mulheres da Galileia. Aliás, eu acho que eu comentei com o pastor Erival, que quando eu estava estudando, escrevendo o comentário de Lucas, me destacou muito, me chamou muita atenção o papel da mulher no reino de Deus. Porque Lucas é o evangelista que mais enfatiza isso. E lá em Lucas 8, a partir do verso 3, está escrito que algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus. Jesus não foi um pregador entre quatro paredes. Jesus ia às cidades, às vilas, às aldeias, e ele percorreu cidade em cidade. Eram 204 cidades na Galileia. Ele andou de cidade em cidade, pregando. Agora, pense comigo nessa cena. Era Jesus, 12 discípulos, 13 pessoas. Maria Madalena, Joana e Susana, 16 pessoas. Mas muitas outras mulheres, e aí eu já não sei quantas são mais. Eu fico imaginando que deve ser um grupo aí de pelo menos umas 30, 40 pessoas. O fato é que de cidade em cidade eles iam, e nem sempre dava para ir e voltar. Tinha que ir e ficar, e dali para frente. Só que não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha self-service. E elas iam bancando. Pix, transferência bancária, pagando a conta. Aliás, nota de rodapé, as mulheres parecem ser mais generosas do que os homens. Parece sim. E aí, Jesus diz para essas mulheres que está indo para Jerusalém para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Elas não se acovardam, elas são lá da Galileia. Da Galileia a Jerusalém, tomando em conta onde Jesus morava, que era Cafarnaum, são 150 quilômetros. São 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros, a pé. E elas estão lá, indo, bancando, financeiramente. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, só João está lá, dos discípulos, só João. Não consta que os outros estivessem, mas essas mulheres estavam. Desculpem, não só elas são mais generosas, mas parece que elas são mais corajosas. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente. Mas essas mulheres, está lá em Lucas 23, 54, 55. Essas mulheres estavam lá, vendo onde e como Jesus foi sepultado. Você repete comigo? Onde e como Jesus foi sepultado. A grande questão para você entender esse mapa é compreender como é que a coisa está acontecendo. Jesus
morreu sexta-feira, 3 horas da tarde. Jesus foi sepultado no mesmo dia e teria que ser necessariamente sepultado até às 6, porque 6 horas começava o sábado e parava tudo. Só que o Jesus ser morto, morreu às 3 da tarde, ninguém tinha liberdade de ir lá e tirar o corpo, não. Tinha que pedir permissão, e pedir permissão para o governador. E não adianta mandar qualquer um no governador, não, que ele nem recebe. Tem que ser alguém com trânsito. E aí escolheram José de Arimateia. Aí ele chega no posto Pilatos, ô Pilatos, eu queria pedir permissão, eu tenho uma sepultura que eu cavei lá na pedra, é para mim, mas eu não morri ainda, então eu queria permissão para dar minha sepultura para Jesus, para sepultá-lo. Ah, mas não deu prazo de morrer não, é muito cedo, em 3 horas não deu prazo não. Não, mas morreu. Não, não morreu. Ei, tem gente que demora. Não morreu, sim, senhor. Eu falei, eu só acredito se o centurião que liderou a cerimônia vir aqui falar comigo que morreu. Aí tem que ir lá, não tem telefone celular, tem que ir lá buscar o cara. E ele disse, morreu, sim, senhor. Aí tem que fazer um documento. Aí tem que tirar o corpo da cruz. Aí tem que ir no mercado comprar linho, lençóis. Tem que também outra loja comprar perfume para embalsamar o corpo. Tem que alguém pegar água para lavar o corpo. Tem que enrolar o corpo. Tem que transportar o corpo daqui para o local da sepultura. Tem que enrolar a pedra, porque o sepulcro é novo. Tem que colocar o túmulo, o corpo lá dentro. Tem que rolar de novo a pedra pesada. E as mulheres estão ali vendo onde e como. Por que elas foram sábado, 6 da tarde, que acabava o sábado, 6 da tarde, lá no mercado de novo, agora para comprar perfumes? Por quê? A Bíblia silencia. Mas tem que ter um propósito. Eu acho que elas, olhando onde e como, pensaram, fizeram esse serviço mal feito. Ih, mulher não gosta nada de mal feito. Nós vamos voltar lá, vamos fazer direito. Vamos fazer direito. Quando elas chegam, uma surpresa. O túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, tem um anjo perguntando para elas, o que vocês vieram fazer aqui? Ué, vieram procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está falando para essas meninas? Essas meninas da Galileia? Vocês fizeram tanta coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Ele não precisa mais desse perfume. É tarde demais agora. A única pessoa que fez isso, antecipou-se para ungir o corpo dele para a sepultura, foi Maria de Betânia. Sabe qual a lição que a gente aprende? Há coisas que não podem esperar. Ou você faz hoje, você nunca mais vai conseguir fazer. Pastor Arival, um dia eu fui chamado às pressas, estava no meu gabinete, porque havia um homem cuja esposa era crente, mas ele não. E ele estava à beira da morte. E ele estava muito angustiado. E ele mandou um mensageiro me chamar, que precisava falar comigo antes de morrer. E a distância entre a igreja e a congregação, onde ficava essa casa, era 35 quilômetros. Não tinha a estrada duplicada ainda. E eu saí a toda pressa, o máximo que eu pude. E quando eu estacionei o carro em frente à casa, a mulher saiu desesperada e disse, meu marido, desesperado, acabou de morrer. E aquilo foi um golpe no meu coração. Cheguei tarde demais. Há coisas na vida que ou você vai fazer agora, ou você nunca mais vai ter chance de fazer. Vocês lembram de Davi? Em relação a Absalão? Davi ficou 11 anos brigado com o filho. 11 anos. Depois de 7 anos, o Absalão mandou um recado para o pai dele assim, papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas fale comigo. O Davi recebeu o Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele, não falou uma palavra para ele. Passaram-se mais 4 anos. Silêncio. Relacionamento estremecido.
Agora o filho não quer conversar mais com o pai, o filho quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. E nessa batalha em glória, Absalão morre e Davi chora. E ele que ficara 11 anos no silêncio, abre a boca e chora e diz: meu filho Absalão, Absalão meu filho Absalão, quem dera ter dado a minha vida por ti. Tarde demais. Diríamos nós, menino, eu estava no caixão. Então faça hoje o que você tem que fazer para não chorar a dor do remorso amanhã. Há coisas que não podem esperar. Faça no tempo certo. Meus irmãos, a cada batida do relógio, uma pessoa morre sem ouvir o Evangelho. E a Bíblia diz que se Deus avisar o perverso, o ímpio, que ele vai morrer, e ele morrer na sua impiedade, e você, Santo Atalaia, não foi falar com ele, ele morre na impiedade, mas Deus vai cobrar de nós, Atalaias, o sangue dele. Missões não pode esperar. A obra de Deus não pode esperar. É uma causa não só de consequências eternas, mas é uma causa urgentíssima. Mas eu quero concluir e encerrar esta meditação, levando você para o verso 9, por favor. Você pode ler em voz alta comigo o verso 9? Vamos juntos? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Olha o poder de um exemplo. Olha a eloquência de um testemunho. Nós vivemos uma geração extremamente egoísta. Aliás, eu estava ontem à tarde, meditando e escrevendo Eclesiastes. E sabe qual era a grande crise de Salomão, uma das crises dele? Trabalhar, ganhar dinheiro, e não levar um centavo. E deixar toda essa riqueza para quem não ralou para ganhá-lo. E pior, ele diz: eu não sei na mão de quem que esse dinheiro vai cair. Se quem vai receber esse dinheiro, eu trabalhei, o outro não ralou, e vai, quem sabe, ser insensato. E foi o que aconteceu com ele, sabia? Salomão, o cara mais rico do mundo, quando ele morreu, quem era o herdeiro dele? Quem era o sucessor dele? Roboão. Sabe o que Roboão fez? Meteu os pés pelas mãos. Das 12 tribos, dos 12 territórios, ele perdeu 10. O recurso mais garantido que você tem é investir naquilo que tem consequências eternas. É por isso que Jesus disse: no mundo inteiro será contado o que Maria fez, para a memória sua. A pergunta é: o que é que você hoje vai fazer que vai reverberar para as futuras gerações? E eu fico pensando, quando você vai visitar Betânia, é um lugar pequeno até hoje, e eu não sei exatamente onde Maria morava, nem onde era a casa do Simão, mas certamente não era um palacete. E o que ocorreu naquela casa reverberou no pico dos montes mais altos da história e ressoa ainda hoje nos ouvidos da humanidade. E de fato, hoje, 28 de agosto de 2022, aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a profecia de Jesus se cumpre mais uma vez. E o que aconteceu com Maria serve para você e para mim hoje de testemunho do que ela fez para a memória sua. O que é que você vai fazer hoje que vai influenciar as futuras gerações? A minha oração é que, olhando para esta mulher, possamos aprender lições que vão impactar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade e as futuras gerações. Eu quero orar com vocês. Curva sua fronte, por favor.
Me permita fazer perguntas enquanto você, com seus olhos fechados, está meditando. Você tem feito para Jesus tudo o que você pode? Tem feito o seu melhor para Ele? Tem dado o seu melhor para Ele? O seu tempo, seus dons, seus recursos? O que é que você já fez até hoje para Jesus, que possa receber agora o selo de sacrificial? Você tem sido criticado por aquilo que você tem feito no reino de Deus? Que efeito tem isso na sua vida? Você fica desanimado? Ou você continua fazendo o que faz para Deus? Me permita perguntar isso. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou tem deixado passar esse tempo, a ponto de ser tarde demais? Agora, hoje, aqui, você e eu podemos tomar decisões que vão atingir futuras gerações, reverberar para além do nosso tempo. E isso vai ser testemunho para a glória de Deus e para a memória nossa em tempos futuros. Senhor Deus, eu te peço que Tu apliques a Tua palavra ao nosso coração, que Tu nos despertes como vasos de alabastro, frágeis, vulneráveis, mas contendo dentro de nós a riqueza do Evangelho. Este perfume, o bom perfume de Cristo, que há de espalhar-se, tomar toda a casa, transpor os umbrais da nossa casa e atingir o mundo inteiro. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.